Isso foi uma ilusão. Lei resmungou baixinho e voltou sua atenção para o AI registros do shape. Interferência de campo de força desconhecida detectada. O anfitrião entrou em um estado de confusão. Formação de magias interplanares envolvendo contramedidas, cobrando, Torre Magus preparada para erradicar a interferência. Começando, a host foi restaurada com sucesso para a normalidade. Alerta acabou. Os registros vermelhos fizeram Leilin se sentir triste. No meio de tudo isso, a semente da força espiritual que ele enviara para o plano astral havia desaparecido sem deixar vestígios em uma divisão espacial. Gênio da torre, gritou Leilin. Meu senhor, ó gênio verde imediatamente voou em direção a Leilin. Quanto de nossas reservas de energia são deixadas energia atualmente em 1,9% do máximo? O aumento de energia foi iniciado, respondeu instantaneamente. O que levou a um consumo tão grande? Os registros estão no caos. O gênio da torre expressou uma rara perplexidade. De fato, o que aconteceu um momento atrás foi real. Não foi uma ilusão. Leilin respirou fundo. Ele sempre soube que a pesquisa interplanar era arriscada. Ainda assim, o que ele experimentou agora era possivelmente sua maior crise de pesquisa até o momento. Felizmente, as 3 leis astrais são inquebráveis. Assim, a outra criatura foi incapaz de passar e só poderia criar uma projeção ilusória. Leilin acariciou seu queixo, ponderando sobre os eventos que aconteceram mais uma vez. Era apenas uma projeção ilusória e, no entanto, era tão ameaçador. Se eu abrisse um portão astral e permitisse que a outra parte entrasse, talvez todo o meu território tivesse sido destruído. Com tais pensamentos, ele sentiu seu medo persistente passar por cima dele. Felizmente, não tinha o poder de fazer nada. A situação foi resolvida pela contramedida da formação mágica da dimensão. Ele exalou uma respiração profunda e virou a cabeça. Você sabe, uma enorme cabeça de cabra decapitada, com um líquido amarelo saindo dela, apareceu atrás dele. 2 enormes pupilas sem vida trancaram-se em Leilin. Em uma fração de segundo, uma camada de escamas negras surgiu no corpo de Leilin e ambos os olhos ficaram âmbar. Olhar petrificante, raios de luz misteriosa atingiram a parede oposta, e uma camada de pedra cinza esbranquiçada cobriu-a. A cabeça de bode desapareceu no ar. Este assunto não está terminado. O rosto de Leilin ficou sombrio. Chip, comece a digitalizar, BIP. Missão estabelecida. Começando a varredura, levou apenas alguns segundos para responder com suas descobertas. Restos de um campo de força desconhecido foram detectados. Confirmado para ser contaminação interplanar. Ele parou toda a formação de magia interplanar com um aceno de sua mão. E então, com uma explosão no centro, a pedra astral se transformou em pedacinhos. A energia dessa pedra astral que adquirira de Vard da família Rolit havia se exaurido completamente. Vendo o curso dos acontecimentos, Leilin respirou fundo antes de subir para o meio da sala. Na biblioteca, vários sprinklers que estavam fixados no teto e conectados a uma enorme piscina no centro começaram a pulverizar um líquido verde esbranquiçado e perfumado. Rank 5 Pola de purificação. Espero que seja de ajuda. A defesa interplanar era um curso obrigatório para qualquer pessoa que realizasse pesquisas na área. Leilin havia adquirido o próprio sistema de purificação de Gilbert há algum tempo e construiu uma versão aprimorada para si mesmo. O líquido verde escorria dos bicos, seu aroma antisséptico forte e agudo. Logo, Leilin estava completamente encharcado. Quando o líquido verde tomou conta dele, começou a aparecer pele verde na superfície da roupa antes de ser novamente lavado pelo mesmo líquido. Isso é tão problemático. Leilin avaliou sua situação e franziu as sobrancelhas. Ele se despiu e pulou na piscina no centro de um enorme redemoinho formado de líquido branco pérola começou a borbulhar levemente. Traços de líquido preto escorriam dos poros de Leilin, visíveis a olho nu.
Depois de vários enxágues, Leilin entrou em outra sala de purificação. No interior, muitas flores e plantas de tamanho humano estavam florescendo. Eles abriram suas pétalas e revelaram suas línguas vermelhas escarlates com ventosas. Depois de várias purificações, Leilin usava um roupão novo e relaxado em uma poltrona reclinável. Mandei muitas sementes para o plano astral nos últimos 3 meses, mas infelizmente não tive a ajuda da moeda do destino. Não há como encontrar o Blackrain World novamente. Não só sofri uma perda irrecuperável, até provoquei uma criatura tão hedionda. Leilin pesou seus ganhos e perdas. Ele havia feito muitos experimentos no plano astral e obtido alguns ganhos substanciais. No entanto, comparado ao seu envolvimento com a corrida multiarmada, tudo não valia nada. Com a ajuda de Shape, ele descobriu o feitiço secreto, e nomeou Força Multilimbar. As simulações de Shape provaram que um feitiço tão secreto tinha a capacidade de quebrar as limitações genéticas. Tanto assim, que poderia aumentar a vitalidade atual de Leilin em 5 a 10 pontos. Para Leilin, essas tentações eram irresistíveis. Quanto mais poderosa era a vitalidade, mais difícil era avançar mais. Quando sua vitalidade era de 10 a 20 pontos, ele não se preocupara muito em levantá-la. Mas agora, avançar além de sua base era uma tarefa difícil. Se a notícia vazasse de sua força multilimbe, isso faria com que os magos refinados no corpo ficassem loucos e os fizessem agir. Mesmo este ganho foi suficiente para compensar todas as suas perdas nos últimos 3 meses. Esta foi a principal atração do plano astral. Havia a ambos os lados de uma moeda, sem lucro sem perda. Depois de se tornar incapaz de usar a moeda do destino, os experimentos de Leilin estavam em um gargalo, com várias tentativas de proceder resultando em falha. Especialmente hoje, ele inesperadamente atraiu para si uma criatura viva completamente desconhecida. Não era, de fato, um organismo. Apenas um ser sem forma com consciência. Quando se acendeu, foi potencialmente mais horripilante do que uma antiga maldição. Minha sorte foi média. Acho que é hora de parar. Leilin teve uma má premonição sobre os perigos que ele estava enfrentando. Ponto. Ele fechou os olhos levemente, e quando os abriu, a mesma cabeça de cabra decapitada apareceu na frente dele novamente. Seus olhos estavam cheios de morte e traços de ridículo. Leilin suspirou. De frente para a cabeça de bode, olhou no olho. Seu rosto estava inexpressivo. 10 segundos depois, a cabra desapareceu sem deixar vestígios, como se o que acabara de acontecer fosse outra ilusão. Tão problemático. Leilin estava evidentemente irritado. Como ousa? Ele se levantou em um piscar de olhos, pegou suas roupas e foi para o centro de uma sala restrita. Agarrando a maçaneta da porta, outra ilusão apareceu quando a maçaneta de bronze amarelado se transformou em uma cabeça de bode familiar, encarando Leilin, e dando-lhe um sorriso sinistro. Tais circunstâncias enlouqueceriam qualquer magus, e causariam muitas outras repercussões também. Ao abrir a porta, uma voz mecânica fria foi transmitida. Esta é a sala principal. Apenas o anfitrião Leilin Farler é permitido entrar. Todos os invasores serão executados logo depois. A energia horrível de magia trancou o corpo de Leilin. Raios vermelhos, verdes e azuis escaneavam seu corpo. A digitalização começou. Autoridade verificada. Alarme levantado. Com o último som, seu corpo sentiu uma onda de alívio. Esta era uma pequena sala central. Havia apenas uma mesa experimental com uma bola de cristal e, em cima, imagens intermitentes de um osso branco. Leilin deitou na mesa experimental. Logo, ele podia ouvir ruídos de todos os lados. Primeiro foram alguns rosnados animalescos, e depois houve os gritos lamentáveis de alguém nos espasmos da morte. Leilin ficou indiferente e desinteressadamente deu a ordem: comece a radiação. Começando a radiação. Uma energia misteriosa surgiu da espinha dorsal de Lamia, cruzando o corpo de Leilin. Lentamente,
A linhagem da serpente gigante que moía em seu corpo foi levantada para um ferver suave. Dado qualquer outro momento, ele teria gostado imensamente desse processo. No entanto, desta vez ele se sentiu diferente. Raios de névoa cinzenta apareceram por todo o seu corpo, envolvendo-o como um enorme calo. Isso o fez sentir como se estivesse lutando em seu leito de morte. Restos de um campo de força desconhecido foram detectados no hospedeiro. Confirmado para ser contaminação interplanar. O I-chip repetido e, em seguida, acrescentou outra coisa: é aconselhável parar a radiação Lamia. Não. Aumentar o nível radioativo. Levante-o 10 vezes. Um olhar ambicioso ardeu nos olhos de Leilin. O I-chip só tinha o direito de sugerir, não executar nada. Agindo em sua vontade, raios de correntes azuis irradiavam do osso de Lamia, causando enormes ondulações de energia. Ele rompeu a névoa cinza e brilhou em seu corpo. Leilin gemeu como apertou os dentes, as duas mãos segurando firmemente a mesa experimental, usando tanta força que ele deixou marcas nela. Manchas negras purpúreas começaram a aparecer em seu corpo, parecendo semelhantes a queimaduras solares. As células epidérmicas estão agora 39,78% danificadas. Anfitrião é sugerido para abortar a radiação. O I-chip soou mais uma vez. Parece ser insuficiente. Aumente a intensidade. Ajuste para 50 vezes. Leilin travou a mandíbula com força e assobiou os is e a enorme radiação se emaranhou com a neblina cinzenta, transformando-a em um líquido que escorria. Os ruídos em torno de Leilin começaram a se intensificar tanto no volume quanto no caos. A cabeça de bode branca apareceu mais uma vez na frente de Leilin. Desta vez, o pelo começou a se soltar um por um e os dois chifres começaram a encolher de volta em seu crânio, resultando em uma enorme mudança em sua aparência. Após numerosas alterações e transformações, a cabeça de bode original se transformou em uma cabeça humana feminina. Seus olhos eram todo brancos e corriam sangue.